Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dando continuidade nessa série de vídeos sobre frações, eu vou iniciar operações envolvendo frações. Hoje, como é a nossa primeira aula de operações, a gente vai ver adição e subtração. Então, bora para a aula? Quando a gente fala de adição e subtração de frações, a gente tem que levar em consideração duas situações possíveis. A primeira situação, que é a mais simples, são situações em que a gente quer adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador. Quem que é o denominador, gente? O denominador é o número que fica ali embaixo da fração, tá? Por exemplo, vamos adicionar aqui 3 quintos com 1 quinto. Como elas têm o mesmo denominador, eu estou adicionando quinto com quinto, certo? Então, o meu resultado também vai ter que dar uma certa quantidade de quintos. Só representando aqui 3 quintos, 1 quinto, né? Tem um inteiro aqui dividido em 5 partes. Tomei 3, um inteiro aqui dividido em 5 partes. Tomei uma. Eu quero adicionar essas 3 partes com essa parte aqui. Aí dá para entender certinho o que a gente vai fazer, né? A gente vai manter o 5 no denominador, porque o resultado de uma soma de quintos vai ter que dar quinto. E eu vou operar os numeradores, que são esses números que estão aqui em cima, o 3 e o 1. O que eu preciso de fazer com eles? Só somar, né? 3 mais 1 vai dar 4 quintos, beleza? Representando aqui, ó, eu peguei 3 quintos e somei 1 quinto, deu 4 quintos. Então tá, mas e se fosse subtração? Mesma coisa, agora eu tenho que pegar esses 3 quintos aqui e eu quero tirar 1 quinto deles. O resultado vai dar o quê? Vai ter que dar quinto também. Então, mantenho o denominador, o 5 fica aqui embaixo, para a gente calcular o nosso resultado. E eu vou operar os numeradores, que vai ser o 3 menos o 1, beleza? Então, 3 menos 1, 2, e o nosso denominador é 5. Então, eu peguei esses 3 quintos aqui e reduzi 1 quinto aqui. Achei o quê? 2 quintos. Tá, esse aqui é o fácil, né? Então, se tiver o mesmo denominador, mantenho o denominador e opero os numeradores. Isso para adição e subtração, tá, gente? Agora, se os denominadores forem diferentes, a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu opero o denominador diferente? Você vai precisar de relembrar o cálculo de MMC usando fatoração simultânea. O que é MMC, gente? MMC é mínimo múltiplo comum. Depois eu vou explicar por que você tem que fazer o MMC, tá? Mas primeiro você tem que lembrar como que faz. O mínimo múltiplo comum seria, vamos pensar aqui, eu tenho 12 e 18. Se eu quiser saber o mínimo múltiplo comum, o que eu estou considerando é, o 12 tem os múltiplos dele. E existem também os múltiplos de 18. E existem números que são múltiplos de 12 e de 18 ao mesmo tempo. Esses seriam os múltiplos comuns. O MMC é o menor desses múltiplos comuns, tá? Como que a gente descobre esse número sem ter que enumerar os múltiplos de cada um desses números aqui? Fazendo fatoração. Coloco o 12, coloco o 18, passo esse traço aqui do lado e eu vou dividir o 12 e o 18 por números primos até que eu vou chegar em 1 e 1 aqui embaixo, tá? Então, começando os números primos. Primeiro número primo que tem é 2. O 12 ou o 18 dividem por 2? Sim. Se eu dividir por 2, então vai ficar 6 e 9. Pronto, agora eu tenho que dividir o 6 e o 9 por fatores primos. O 6 e o 9, algum deles ainda divide por 2? O 6 divide por 2. Então vai ficar 3 e eu desço o 9. Tá, algum desses números aqui divide por 2 ainda? Não, passo para o próximo fator primo. O próximo número primo que tem é 3. O 3 e o 9 dividem por 3? Sim, dividem. 3 por 3 vai dar 1, 9 por 3 vai dar 3. Dividindo esse 3 aqui por 3 de novo, chego no tal do 1 e 1, que eu falei com vocês. Quando você chega em 1 e 1 aqui do lado esquerdo desse traço, quer dizer que você terminou a sua fatoração. E esses aqui são os fatores, certo? O 2, o 2, o 3 e o 3. Para você encontrar o mínimo múltiplo comum, você precisa de multiplicar esses fatores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 4 vezes 9. Então, o MMC de 12 e 18 é igual a 36.
Próximo exemplo, se eu tivesse que calcular o mínimo múltiplo comum de 3 números ao invés de 2, é a mesma coisa. Coloca os 3 números separados por vírgula, passa um traço e vai dividir por fator primo. Algum desses números aqui divide por 2? Divide, o 2 divide por 2 vai dar 1. O 3 não divide, desce ele, sem mudar nada. E o 4 divide por 2 vai dar 2. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Vai ficar 1, 3 e 1, porque esse 2 aqui eu dividi. Qual que é o próximo fator primo que eu consigo dividir esse pessoal aqui? 3, né? Então vai ficar 1, 1 e 1, tá? Então dividir todo mundo até chegar no 1, 1 e 1. Esses números aqui vão ser os fatores. Para você achar o mínimo múltiplo comum, você precisa de multiplicá-los. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Então o MMC de 2, 3 e 4 é 12. Então agora, gente, vamos supor que a gente quer adicionar ou subtrair frações que têm denominadores diferentes. Por exemplo, se eu quiser adicionar 5 dozeavos com 1 dezoitoavos, eu não consigo manter o denominador e somar os numeradores, porque os denominadores são diferentes. Então o que eu vou ter que fazer é reduzir essas duas frações a um denominador comum, ou seja, eu vou ter que reescrever 5 dozeavos e 1 dezoitoavos como frações equivalentes de mesmo denominador. E qual que vai ser esse mesmo denominador? Exatamente o MMC. Então, por isso que a gente tem que saber calcular MMC. Faz o MMC de 12, 18, achamos 36, então eu vou ter a soma de duas frações sobre 36, tá? E como que a gente acha essa fração equivalente a 5 dozeavos, que tem denominador 36? A ideia é, divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Ou seja, divide pelo denominador e aí você vai multiplicar o resultado pelo seu numerador aqui. 36 dividido por 12 dá 3. Beleza, o que eu vou fazer com esse 3? Vou fazer 3 vezes 5. Achei o quê? 15. Isso quer dizer que 15 36avos é igual a 5 dozeavos, uma fração equivalente à outra, tá? Estou escrevendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Vou fazer a mesma coisa para o 1 dezoitoavos. 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou ter que 2 36avos é a mesma coisa de 1 dezoitoavos. Em que eu cheguei aqui? Eu cheguei numa soma de frações com o mesmo denominador. Mantenho o denominador, ou seja, estou somando 36avos com 36avos, eu vou ter um resultado que vai estar sobre 36. E aí eu somo os numeradores, 15 mais 2. O resultado, então, foi 17 36avos. Beleza? E outro exemplo, então. Se eu tiver que operar 1/2 mais 2/3 menos 1/4, como que eu vou resolver isso aqui? Da mesma forma como eu fiz aqui em cima, eu tenho que tirar o MMC de 2, 3 e 4, que é 12. E eu vou ter 3 frações sobre 12. Eu posso fazer dessa forma aqui em cima, que é deixando as frações separadas, ou eu posso colocar um traço único, beleza? Coloquei um traço único aqui só para a gente fazer diferente. O que eu tenho que fazer para eu achar as frações equivalentes? Pego 12, divido pelo 2, vai dar 6. 6 vezes 1, 6. Pego 12, divido pelo 3, vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Pego 12, divido pelo 4, vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Então ficou 6 mais 8 menos 3. Aí você deixa o denominador aqui, que é 12, e opera os numeradores, que vai dar 11 dozeavos. Então, resumo, gente, de adição e subtração de frações. Você tem aquelas duas possibilidades, né, de situação que eu coloquei para vocês lá no início, que é fração com o mesmo denominador e frações com denominadores diferentes. Se tiver o mesmo denominador, vocês têm que manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores, tá? Bem simples, né? Se os denominadores forem diferentes, você vai ter que fazer umas coisinhas antes de você operar. O que você vai ter que fazer, então?
Primeira coisa, você precisa de encontrar o MMC dos denominadores, vai, fatora simultaneamente seus denominadores, encontra o MMC. Depois você tem que reduzir as frações ao mesmo denominador, que é aquele processo de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai achar a sua fração equivalente com um novo denominador, que é o que vai ser o denominador comum entre as frações. E aí, por último, quando você chegar numa adição ou subtração de fração com o mesmo denominador, que vai ser esse MMC aqui, mantém o de baixo, soma ou subtrai os de cima. Tranquilo, gente? Isso aqui é tudo que vocês precisam de saber para fazer a operação de adição e subtração com fração. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula para falar de operações envolvendo frações. Na próxima aula a gente vai vir falando de multiplicação e divisão e vocês vão ver que é bem mais tranquilo, tá? Até a próxima!